Rádio Católica de Osasco, 24 horas ligada em Jesus. Pensar em acessibilidade é pensar em empatia. Portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida enfrentam muitos desafios todos os dias. Se toda a sociedade se conscientizasse desses desafios, a acessibilidade ampla e restrita certamente seria uma realidade. Seja em espaço público ou privado, devemos dar a quem precisa este direito que ninguém pode tirar. É respeito, é cidadania. Esta foi uma dica da Rádio Católica de Osasco. Terça, 10 da manhã, programa Eu Creio, Nós Cremos, na Rádio Católica de Osasco. Teu amor me conquistou. Começa agora, na Rádio Católica de Osasco, programa Deus no Comando. O Senhor está no comando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Sejam bem-vindos, queridos amigos e ouvintes da Rádio Católica de Osasco. É com muita alegria que nós estamos nesta manhã, de graça e de bênção, entrando na sua casa, entrando na sua vida, para proclamar que Deus está no comando. Mostra sua vontade. Confio em seu auxílio. Que alegria, queridos amigos e irmãos, nesta manhã, quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, estarmos reunidos através dos meios de comunicação da nossa diocese para proclamar que Deus está no comando. Ele está no comando de todas as situações. Ele tem o comando da nossa vida. E hoje, nesta quarta-feira de cinzas, nós vamos meditar Quaresma e campanha da fraternidade, caminhos de conversão. Deus está no comando da nossa vida e do nosso caminho de conversão. É uma alegria imensa recebê-los e partilhar com você desta manhã de graças e desta manhã de bênçãos. Quem sabe você que está aí em casa, já com as cinzas sobre a sua cabeça, para lembrar que é tempo de penitência, que é tempo de conversão. E eu quero convidá-los para que possam partilhar conosco desta manhã de graças e de bênçãos. Se possível, nos siga no Facebook, facebook.com/Rádio Católica de Osasco, ou no Instagram, @Rádio Católica de Osasco. E quero convidá-los também a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho no YouTube. No YouTube, Rádio Católica de Osasco. E mande a sua mensagem pelo WhatsApp 11 94005 3900. Rádio Católica de Osasco, programa Deus no Comando, Quaresma, campanha da fraternidade, tempo de conversão. E queridos, hoje o nosso programa está todo especial. Hoje eu tenho a imensa honra de receber 2 membros da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade. Eu quero acolher com muita alegria Frei Leandro, irmã Ana Paula, que hoje partilharão um pouco sobre a Quaresma e sobre a Campanha da Fraternidade, esse convite, esse apelo da Igreja para a conversão. Bom dia, Frei Leandro, seja muito bem-vindo. Bom dia, Padre Denis, bom dia, irmã Ana Paula, bom dia a você que nos acompanha. Que alegria, Frei Leandro, missionário servo do Senhor, que está na paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Itapevi. Forte abraço a todos da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Itapevi. E acolher com muita alegria também a irmã Ana Paula. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada, Padre. Bom dia para você que nos escuta através da Rádio Católica de Osasco. Bom dia, Frei Leandro, Padre Denis e aos nossos amigos que nos ajudam aqui nos estúdios. Bom dia para você. Irmã Ana Paula,
é do Instituto das Filhas da Pobreza e do Santíssimo Sacramento, mais conhecido como Toca de Assis, e é superiora do convento de Cotia, ali na paróquia de São Pio X. Seja muito bem-vinda, irmã Ana Paula. E eu quero agradecê-los porque estão unidos a mim, ao padre Tiago, ao padre Ricardo, também ao seminarista Samuel e ao nosso querido leigo Luciano. Fazem parte da grande comissão diocesana da campanha da fraternidade. Então é uma alegria estar com ambos nesta manhã, nesta quarta-feira de cinzas, tempo de penitência, tempo de conversão, para juntos, através da partilha, enriquecer-nos com o dom e com a generosidade. E você é convidado a participar conosco. Eu peço que você compartilhe. Compartilhe, queridos, esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vá lá no YouTube. Vai no YouTube da Rádio Católica de Osasco. Se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhuma oportunidade de nos acompanhar nesse tempo de graça. Hoje nós temos essas duas presenças ilustres que tanto vai nos enriquecer com o dom da partilha. Então, faça esse ato missionário, esse ato evangelizador, que os seus amigos possam também serem tocados por essa transmissão, por esse nosso programa Deus no Comando, para que eles sintam tocados pela graça, possam começar uma vida nova, um caminho de conversão. Quero lembrá-los, queridos, que ao final do nosso programa Deus no Comando, nós teremos a bênção da água. Então já separe a sua água, porque no final do nosso programa, ela será abençoada. Não esqueçam de compartilhar esta nossa live. Nós vamos por um breve intervalo musical. E daqui a pouquinho nós vamos voltar com o programa Deus no Comando, meditando Quaresma e campanha da fraternidade, caminho de conversão. Espero daqui a pouco voltar com o programa Deus no Comando e hoje com o tema Quaresma e campanha da fraternidade, caminho de conversão. Eu quero lembrar a você que a nossa Rádio Católica de Osasco está nos aplicativos. Se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Católica de Osasco, esta é a oportunidade para assim o fazer. Pelo sistema Android, é só ir lá na sua loja e clicar Rádio Católica de Osasco. E você vai receber todo o conteúdo e toda a programação da nossa rádio. 24 horas de evangelização, 24 horas no ar. Agora, pelo sistema iOS, você vai na sua loja de aplicativos e baixa o aplicativo da Diocese de Osasco. E dentro do aplicativo da Diocese de Osasco, nós temos uma aba da nossa Rádio Católica de Osasco. Leve no seu bolso a nossa rádio. 24 horas de evangelização, 24 horas no ar. Queridos, antes de passar a palavra à irmã Ana Paula, eu queria ler um pequeno trecho da carta do Romano Pontífice, o Papa Francisco, para esta quaresma. Ele diz: o jejum, a oração e a esmola, como são apresentados por Jesus na sua pregação, são as condições para a nossa conversão e sua expressão. E nós vamos meditar justamente sobre essas três realidades, essas três práticas de piedade com a irmã Ana Paula. Então, irmã Ana Paula, fique à vontade e nos diga uma palavra que encoraje os nossos ouvintes da Rádio Católica de Osasco a viver essa quaresma, focados no jejum, na oração e na esmola. Então, mais uma vez, bom dia para você que nos acompanha através dos meios de comunicação. De fato, me sinto feliz em poder estar aqui hoje, nessa quarta-feira de cinzas, na companhia de todos vocês, para meditarmos um pouquinho, então, sobre esse período tão rico
da nossa igreja, da espiritualidade católica, que é o período da Quaresma, né? Essa riqueza desse tempo litúrgico, né? E por que eu digo que eu me sinto feliz? Porque para estar com você aqui hoje também, eu parei, rezei e pude meditar um pouco mais sobre aquilo que é próprio desse tempo, né? O tempo quaresmal. Então, irmãos e irmãs, para vocês que nos acompanham, sobretudo é importante lembrarmos que o período quaresmal tem um fim, né? Ele é um meio para chegarmos no fim, que é a grande celebração da Páscoa de Jesus, né? O maior de todos os acontecimentos da nossa fé. A morte, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, a Quaresma, né? 40 dias aí de preparação para esse fim, que é a celebração da Páscoa do Senhor. E a Páscoa, ela tem esse conteúdo tão importante, né, da ressurreição de Jesus, que a igreja nos propõe aí um tempo de preparação, né, para que nós possamos melhor caminhar para chegarmos lá, na Páscoa, segundo o coração de Deus. Então a igreja, na sua grande sabedoria, ela nos propõe aí um caminho, né, que é exatamente essas práticas penitenciais próprias do tempo da Quaresma. São exercícios, digamos assim, bíblicos também. Nós encontramos a fundamentação do jejum, da esmola e também da oração na Sagrada Escritura e na vida de todos os santos, né? Então, irmãos, é um caminho. E o padre Denis até falava do Santo Padre no início, uma citação, e esses dias também buscando ler e aprender, estudar um pouco, recorrendo também ao Santo Padre, o Papa, né, Francisco. Ele vai nos dizer que a Quaresma é uma viagem de retorno ao essencial. E eu achei essa definição simplesmente assim fantástica, porque de fato o convite que a gente quer lhe fazer hoje nessa manhã, você que está na nossa escuta, é que parando um pouco, você se sinta convidado através desse programa Deus no Comando, através da programação da rádio, a retornar ao essencial. A Quaresma é esse tempo propício, irmãos, para que você e eu possamos retornar ao essencial, né? E para isso a igreja nos propõe esse caminho, né? Iluminados e orientados para a prática do jejum, da esmola, ou seja, da caridade e também da oração. Essas três práticas vão permear e devem permear esses 40 dias que antecedem a grande celebração da Páscoa, começando hoje, recebendo as cinzas nas nossas cabeças, né, como sinal de penitência. Então, é um tempo rico, e às vezes a gente lembra do período quaresmal assim como aquele tempo meio nebuloso, pesado. Não! Tenhamos nos nossos corações esse sentido profundo para o qual nós estamos caminhando, a grande festa da igreja, né? E essas práticas acompanham a vida de todo bom cristão, né? De todos nós, longe de ser práticas que nos tragam um peso, tem que ser práticas que colocam a nossa alma de pé, né? Na decisão diária por amor a Jesus. Então, no jejum, nós somos convidados então a nos abdicar de alguma coisa que nós gostamos, né? E aí a maioria das pessoas pensam logo no alimento. Sim, pode ser, mas o jejum, irmãos, tem que nos levar a uma prática ainda mais profunda, talvez a práticas mais do que exteriores, interiores também, né? E como a gente fala, a gente sabe onde o sapato aperta, né? Então a gente é chamado a fazer o jejum, né, sobretudo naquilo que Deus mesmo às vezes vai colocando no nosso coração, na discrição que nos é pedido, nas práticas de justiça, né, para com os nossos irmãos, jejuando alguma coisa que nos custa,
E principalmente em conexão, né, Padre, com o tema da campanha da fraternidade sobre o diálogo, que jejuarmos aí das palavras vãs, das palavras de ofensa, das palavras que trazem discórdia, seja no nosso trabalho, na nossa família, né? Então, nós recebemos esse itinerário, esse convite de, ao longo da quaresma, estarmos aí fazendo e exercendo a prática do jejum. O outro exercício que a igreja nos indica como prática também quaresmal é a esmola, a caridade. Então é muito importante que a gente se pergunte se o nosso jejum está gerando vida para alguém, né? Então, quando nós nos abdicamos de alguma coisa que nós gostamos, no caso, se você fizer opção por alguma coisa material, né, que você possa fazer dessa oferta também um exercício na caridade para com os irmãos que mais necessitam, as pessoas, né, que talvez estejam tão próximos de você e que esteja passando algum tipo de necessidade, né? Então, a partilha, a solidariedade, né, é muito importante nós refletirmos na esmola, não como algo apenas que nos sobra, né, mas algo que eu renuncio mesmo, né, em favor do bem dos meus irmãos e das minhas irmãs. E por fim, a oração, né? Eu acho que tanto o jejum quanto a esmola, a caridade, vai ter o seu real sentido quando nós exercemos esse terceiro exercício quaresmal também, que é a oração, onde nós entramos em comunhão com Deus, né? Para você que nos escuta, talvez seja difícil parar 1 hora para rezar no seu dia. Não, pare 10 minutos, 15 minutos. Faça aí um objetivo de, nesses dias quaresmais, você parar, seja pela manhã, à tarde, à noite, num pequeno diálogo com o Senhor, porém profundo diálogo, onde você vai entregar e renovar a sua vida, né? Onde você vai traçar aí caminhos de santidade, de conversão, né? Em gestos concretos, para que nós possamos chegar no final dessa quaresma, de fato, e vermos que nós nos voltamos para o essencial, né? Que é o próprio Cristo como centralidade da nossa vida. Que belo esse testemunho, essa reflexão sobre esse tempo quaresmal. E acredito, irmã Ana Paula, que muitos dos nossos ouvintes, nossos amigos aqui da Rádio Católica de Osasco, estejam no grande questionamento acerca da penitência a ser feita. Sim. Essa prática de jejum, essa penitência, essa mortificação a ser feita. A senhora já nos iluminou que às vezes não é só uma prática gastronômica. Isso. Não é só algo da alimentação. E eu queria dar umas dicas, se a senhora me permite. Claro. Eu não, né? Porque eu não tenho essa capacidade. Mas um grande sacerdote da nossa diocese, Padre José Eduardo, Sim. certa vez elencou sugestões de práticas penitenciais. E eu quero que você que está nos acompanhando possa ouvi-las e, quem sabe, serem inquietados pelo Espírito para viver algumas dessas práticas. E como a irmã Ana Paula nos orientou e nos alertou, são penitências que vão de encontro à nossa necessidade. Às vezes, se você não tem problema com o pecado da gula, você consegue, já venceu esse pecado, não tem tanto sentido você investir numa penitência para corrigir algo que já não tem uma necessidade. Então, às vezes, é um vício em uma outra área que você precisa vencer. E eu queria dar dicas de 3 áreas que podem ser vividas a penitência. As penitências gastronômicas. Padre José Eduardo nos sugere trocar a carne por peixe, ovo ou queijo. Ou mesmo comer sem a mistura do dia a dia. Ou você pode comer menos arroz, menos feijão, menos pão, macarrão, para sair da mesa com um pouco de apetite. Sabe quando você não sai saciado? Você sai com um pouco de fome ainda. Eliminar todos os doces, refrigerantes, chocolates e demais guloseimas. Nas refeições, acrescentar algo que seja desagradável, como diminuir a quantidade de sal,
ou colocar um condimento que quebre um pouco o sabor. Às vezes, se você não gosta de legumes, ele sugere comer algum legume ou verdura que não se goste muito. Às vezes, a penitência não é só tirar algo ou acrescentar algo que você não goste e vá contra o seu paladar. Diminuir ou mesmo tirar as refeições intermediárias. Sabe que aqueles lanches? Toma café, daqui 5 minutos come alguma coisa, depois come alguma coisa, depois come alguma coisa. Tirar, fazer a refeição completa, mas sem refeições intermediárias. Tomar café sem açúcar ou água numa temperatura menos agradável. Reservar algum dia para o jejum total ou jejum parcial. Essas são as dicas para penitências gastronômicas. Agora tem as penitências corporais. Essas penitências são algumas dicas para nos ajudar a não perdermos o sentido do sacrifício ao longo de todo o dia. Não sermos nem relaxados e devemos ser pequenas e discretas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas existem pessoas que não entenderam quando o nosso Senhor diz para o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Fecha a porta do teu quarto. Quando jejuar, perfuma a cabeça para que ninguém descubra. Tem aquelas pessoas, pode ser você que esteja nos ouvindo, que só publica ou fala da penitência dela. Foi numa festinha de aniversário, não vou comer esse brigadeiro porque estou fazendo penitência de chocolate. Isso mesmo. Eu não vou tomar esse refrigerante porque estou fazendo penitência de refrigerante. Não, só você dizer, não quero, obrigado. Então, a penitência ela tem que ser discreta. Ninguém precisa saber a não ser Deus, você e o seu confessor. E as penitências corporais? Dicas: dormir sem travesseiro, sentar-se apenas em cadeiras duras, rezar alguma oração mais prolongada de joelhos, não usar elevadores ou escadas rolantes, trabalhar sem se encostar na cadeira, cuidar da postura corporal, descer um ponto antes do ônibus e fazer uma parte do caminho a pé, deixar de usar o carro e pegar um transporte coletivo. Realmente, pegar o transporte coletivo é uma bela penitência, se for feita sem murmuração e reclamação, entregando para a glória de Deus. E por fim, nós temos as penitências morais. E essas são as penitências mais importantes. Não reclamar das contrariedades do dia, mas agradecer e louvar a Deus. Sorrir sempre, mesmo quando haja uma situação de nervosismo. Essa questão do sorriso, inclusive o Santo Padre, na mensagem para essa quaresma, ele diz que uma prática penitencial boa para ser vivida é a prática do acolhimento, a prática do sorriso. Quantas pessoas estão aí se sentindo sozinhas e você se despojar do seu tempo para sorrir, para ouvir, é uma penitência. Moderar a frequência às redes sociais, ao celular e computador. Reduzir para poucas vezes ao dia ou não tê-las realmente. Desligar as notificações do celular, porque você vê a notificação, logo você quer abrir para ver quem mandou mensagem, o que falou, o que quer, qual é a fofoca da hora. Outra questão muito importante: fazer os serviços mais incômodos na casa e no trabalho, ajudando os outros. Não gosta de lavar louça? Aí que tem que lavar louça, para ir corrigindo realmente. Acordar mais cedo para fazer oração. Não ouvir música no carro. Não assistir TV, mas dedicar esse tempo à leitura. Não usar jogos eletrônicos, caso seja viciado. Fazer algum trabalho voluntário. Rezar mais pelos outros do que para si mesmo. Reservar o dinheiro para dar esmolas, mas sobretudo atenção aos mendigos. Não se defender quando alguém lhe acusa. Olha que incrível. Difícil demais. Falar bem das pessoas que se gostaria de criticar. Então, em vez de falar mal da pessoa, você vai não mentir, mas você vai encontrar um ponto positivo nela. Não, ela não é tudo isso assim, não. Ela tem isso, ela faz isso. Ela é boa nisso, ela é boa naquilo. Olha que interessante. Ouvir as pessoas incômodas sem as interromper. Então, aquela pessoa chata mesmo, você vai ouvir sem interromper. Dormir no horário, mesmo sem vontade. Existem muitas outras práticas, essas são algumas que podem te iluminar
para que você possa despertar para, vendo a área em que você precisa colocar um ponto de luta mesmo, e fazer da penitência, fazer da mortificação um tempo para vencer. E outra questão, outra dica que eu dou já logo de cara: se você venceu agora, continue vencendo durante o ano. Tem gente, irmã Ana Paula, Frei, que isso porque já são testemunhos que chegaram até mim. Fizeram a penitência de cortar o chocolate para vencer a gula. Aí chega Sábado Santo, ela come todo o chocolate do mundo. Então, aquilo que ela tinha vencido por 40 dias, ela não conseguiu, foi vencida. Então, é realmente corrigir e perseverar na correção. Então, fiquem aí as dicas a você. Nós vamos para um rápido intervalo musical. Aproveite para nos seguir no Facebook, no Instagram, YouTube. Todas essas plataformas, Rádio Católica de Osasco, você nos encontrará. Aproveite também esse intervalo musical para você compartilhar. Copie o link, vai e manda para os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Talvez você não consiga falar com as suas próprias palavras, mas por conta desse testemunho você pode alcançar os corações. E peço, continue conosco no programa Deus no Comando. Estamos de volta com o programa Deus no Comando, nesta quarta-feira de cinzas, quarta-feira de bênçãos, de graças, quarta-feira de convite de conversão, meditando com o tema Quaresma e Campanha da Fraternidade. Tempo, caminho de conversão. E quero agradecer por você estar conosco. Muitos já estão marcados pelas cinzas, por esse grande sinal de penitência e conversão. Que alegria estar com você nessa manhã. E alegria porque estamos também recebendo Frei Leandro, que irá partilhar um pouco conosco sobre a campanha da fraternidade. Me permita, Frei, antes de o senhor tomar a fala, eu queria partilhar com vocês que estão nos ouvindo um trecho da carta do Papa Emérito Bento XVI, que foi escrita para a campanha da Fraternidade de 2009, que tem muitas similaridades com a campanha da Fraternidade desse ano. E diz o Papa Emérito: a Quaresma nos convida a lutar sem esmorecimento para fazer o bem, precisamente por sabermos como é difícil que nós, os homens, nos decidamos seriamente a praticar a justiça. E ainda falta muito para que a convivência se inspire na paz e no amor, e não no ódio ou na indiferença. Que belas palavras do Papa Emérito Bento XVI, e que vem muito de encontro ao tema da nossa campanha deste ano. Fica com a palavra agora, Frei. Mais uma vez, meu muito bom dia a você que nos acompanha, nós que estamos aqui reunidos nesta manhã de quarta-feira de cinzas. É Deus no comando. Esse ano, 2021, temos então mais uma campanha da fraternidade de caráter ecumênico. Nós sabemos que desde o início, quando em 1962, em Natal, Rio Grande do Norte, inicia-se então a proposta de se celebrar em um tempo forte da espiritualidade cristã, na nossa liturgia, no tempo da Quaresma. Um dos exercícios quaresmais é um gesto concreto. Então, olhando a necessidade daquele povo do sertão, inicia-se então uma campanha da fraternidade. Desde então, ela foi sendo trabalhada, refletida, e 2 anos depois, em 1964, ela é celebrada em todo o Brasil. Ela se torna nacional. A CNBB, desde então, se reúne, elabora, escuta primeiro a moção do Espírito Santo, depois olha para a realidade em que nós estamos vivenciando e desenvolve então uma proposta, um tema
e um lema para ser trabalhado, como havia falado, um gesto concreto que brota de uma vivência de fé que olha para a realidade. E esse ano nós temos então a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica. Nós já tivemos 4 anteriores. Temos como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema deste ano, Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Antes de adentrarmos no itinerário da campanha da fraternidade deste ano, que inicia hoje, juntamente com a Quaresma, nessa quarta-feira de cinzas, vamos então entender o que é ecumenismo. O ecumenismo é um processo de busca pela união, apesar das tantas diferenças. O termo ecumenismo, ele provém da palavra grega, que significa mundo habitado. No sentido mais restrito, emprega-se o termo para os esforços em favor da unidade entre as igrejas cristãs. Do ponto de vista do cristianismo, posso dizer que o ecumenismo é um movimento entre diversas denominações cristãs que buscam o diálogo e a cooperação mútua. Assim como o mundo é tão diverso, assim como o mundo é formado por tantas culturas, por diversos povos, o ecumenismo ele busca entre os diversos segmentos cristãos um diálogo. E é importante frisar que entre a cristandade existem mais pontos em comum do que adversos. E é isso que nós buscamos. Então a campanha da fraternidade deste ano ela vem recuperar aquilo que lá no início do cristianismo foi resgatado na pessoa de Jesus. Nós temos então um objetivo geral, como todas as campanhas, traz esse ano também não é diferente. O objetivo geral da campanha da fraternidade deste ano é que através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados no amor de Cristo, convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Seguir a Cristo, seguir um projeto de fraternidade, ele não deve me colocar como inimigo do meu irmão porque ele professa uma fé diferente, porque ele vive sobre outros costumes, sobre outras práticas de fé. É isso que a campanha vem nos alertar. A partir de Cristo, viver então e buscar uma fraternidade. O texto base desse ano, ele tem como plano de fundo o caminho dos discípulos de Emaús. Lucas 24, 13 e 35. E a partir desta caminhada com Jesus, nós vamos fazer 4 paradas. A primeira é o ver, olhar para a situação. Como esse texto foi elaborado em um ano de pandemia, onde a comunicação aconteceu por meio das redes sociais, o distanciamento. Nesse ano de pandemia se viu muito sofrimento, muitas mortes, e acentua-se ainda as divisões, as classes econômicas, as denominações religiosas. Tudo isso foi visto nessa primeira parada, caminhando com Jesus. A segunda parada é o julgar, olhar para a realidade, identificar a luz da palavra de Deus e adentrar ao coração do Evangelho. E a partir daí, nós vamos agir, que é a terceira parada. Nós somos inspirados pelo CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, a ver essa realidade de sofrimento, de divisões e buscar caminhar de mãos dadas.
E graças a Deus, em um ano de tanto sofrimento, nós vimos que religiões diferentes deram as mãos e socorreram o bem mais precioso que Deus nos concedeu, que é a vida. Quantas obras de caridade, quanto socorro, quanta ajuda, independentemente de religião católica, evangélica ou outras tantas. E a partir de olhar para essa realidade com o olhar de Cristo, caminhar com Cristo, abrir os olhos, tirar a venda e enxergar que é a pessoa de Cristo que nos une e nos leva a praticar a caridade, a viver o amor. Aí então nós vamos chegar à última parada que nos propõe o roteiro de caminhada desse ano. É celebrar. Em primeiro lugar, celebrar a paterna bondade de Deus, que se revela como um Pai amoroso. Um Pai que abre os braços para acolher a todos. E aprender, na caminhada dos discípulos de Emaús, que só com o Senhor, na caminhada, ao ouvir os trechos da Escritura, ao parar para ouvir também o nosso irmão, a parar para escutar, se interessar pela vida dele, pelos problemas que ele passa, nós vamos então chegar ao ponto da mesa, da partilha, da conversa, do diálogo e do amor. Em alguns encontros que nós já tivemos sobre este tema, eu fazia algumas perguntas e uma delas é: você, católico, e também a evangélicos que estavam na ocasião, você consegue dialogar com um amigo seu de outra religião? Consigo. Porque ele é seu amigo, então as diferenças elas não são barreiras. E porque nós não paramos para dialogar com aqueles outros, para escutá-lo e a partir de aí também vencer essas barreiras? Então são pontos bem interessantes que o itinerário da campanha da fraternidade desse ano vem nos propor. E também o lema do que era dividido, Cristo transforma em paz. Cristo é a nossa paz em Efésios. Para concluir então a nossa reflexão, nós vamos em um processo histórico ver que a comunidade de Efésios ela se formou a partir de judeu convertido, de samaritano, de pagãos. Nós sabemos que esses povos tinham grandes diferenças. A maior diferença era a questão religiosa. Era aquilo que entre eles sempre era motivo de guerra, de briga, de discussões, de divisão. E São Paulo chega a essa comunidade onde essas pessoas abraçam a fé cristã. E agora, que todos são cristãos, como viver com todas essas dificuldades? Então São Paulo apóstolo, com a luz do Espírito Santo, com a sabedoria do Evangelho, ele coloca essa frase e esse modo de vida para aquele povo que abraçou a fé em Jesus Cristo, que vai transformar aquela comunidade e hoje quer também ressoar em nossos corações e levar uma mensagem nova para o mundo. Não importa se você veio do judaísmo, se você veio do paganismo, se você é samaritano, é a proposta de Paulo. E hoje eu digo, não importa a denominação religiosa a quem nós seguimos, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. E a partir de aí, aquela comunidade recém-convertida entende que não é mais a divisão que norteia o seu seguimento a Cristo, mas é botar em comum aquilo que os une, que é a pessoa do próprio Cristo. E assim conseguiram viver em paz, viver um cristianismo autêntico e seguir a proposta do Evangelho. Que interessante, né, Frei? A campanha da fraternidade é um grande apelo para a nossa conversão também. Muito se diz sobre como se fosse uma oposição à conversão proposta para o tempo quaresmal.
Mas nós víamos, né, com o Padre José Eduardo, essa dica, né, de uma conversão também moral. Uma conversão que passa pela caridade. Muitos não entendem, mas a falta de caridade com o próximo configura um pecado, e se não for cuidada, pode tornar um vício, e isso pode evoluir para um estado muito ruim de afastamento da graça de Deus. Então não só os outros pecados, mas também a falta de caridade, né? E nós percebemos o quanto nesse tempo de pandemia nós tivemos que ficar realmente encarcerados e convivendo com aqueles que são os próximos de nós. Quantas pessoas não souberam viver esse tempo porque não souberam viver a caridade? E aqui nós não estamos pedindo para que você deixe as suas peculiaridades. Não é que o ecumenismo seja uma negação do que eu sou para ser algo que não sou. Mas o ecumenismo é saber reconhecer nessas diversas vertentes pontos de unidade e não trabalhar com aquilo que divide, mas trabalhar com aquilo que nos une. E quantos de nós, quantas famílias que estão nos acompanhando, queridos irmãos e irmãs, não vive essa realidade de várias denominações e confissões religiosas dentro da sua própria casa? Um marido que frequenta uma igreja, a esposa que vai em outra, os filhos que se vão em uma, ou filhos que passaram por diversas situações e abraçaram o ateísmo, por exemplo, ou outras religiões. Nós vamos fazer o quê? Vamos viver em pé de guerra? Vamos viver olhando para aquilo que nos divide? Então vamos olhar para aquilo que nos une. E para você que está nos acompanhando, quem sabe não seja um desejo de Deus, um sopro do Espírito, para que você, em vez de ficar focando naquilo que divide você dentro de casa, naquilo que não é comum nas práticas de piedade, nas práticas devocionais de cada religião, de cada denominação, você não possa perceber algo em comum e comece a trabalhar naquilo que gera unidade para a sua família. Para que gerar desgaste? Para que gerar mais divisão? Se isso nós podemos viver dentro da nossa família. Não estou dizendo para viver ecumenismo com o mundo inteiro, mas tenta viver a realidade do diálogo, do amor fraterno dentro da sua própria casa. Sobretudo você, que dentro da sua família tem pessoas que confessam fé diversas. Tem um testemunho muito bonito de uma relação ecumênica entre igrejas pentecostais e católicos carismáticos, que faz justamente esse caminho de superação das divisões, em que, rezando, tomados pelo Espírito Santo, entregam o culto de adoração a Deus. E foi importante, Frei, irmã Ana Paula, que isso gerou unidade em inúmeras famílias que não conseguiam suportar estar juntas, mas por perceber, o meu pastor, olha, um padre, estão rezando juntos, e começaram a estimular orações em conjunto, dentro daquilo que gera unidade. A igreja não está pedindo para renunciar à fé. A igreja está pedindo, dentro que nos une, nós vamos rezar, nós vamos dialogar, nós vamos viver a fraternidade, a caridade, o amor fraterno. É realmente, amando a Deus sobre todas as coisas, mostrar esse amor na caridade e na fraternidade, no amor ao próximo. E nós vamos para um breve intervalo musical, precedido por um breve vídeo, para que nós possamos viver esse tempo de muita graça e de muita bênção. Continue conosco, continue compartilhando esse vídeo com mais e mais e mais irmãos, para que nós possamos dizer que Deus está no comando. Quantas vezes fomos livrados de algo ruim? Ou passamos por uma tribulação muito grande? He's not responding.
ou fomos curados de uma grande enfermidade? Só você e Deus realmente sabem o quão difícil foi esse caminho. A verdade é que da mesma forma que você atravessou um deserto, há inúmeras pessoas que também passam por grandes provações. E o melhor é que você pode ajudá-las, testemunhando a cura de uma enfermidade no programa Eu Acredito em Milagres. Ali a Débora foi fazer cirurgia. Entrou no centro cirúrgico, já era noite. Eu falo assim que é mão de artista, é mão do próprio Deus, né? A fazer essa cirurgia. Nós queremos conhecer a sua história. Conte para nós enviando um áudio para o WhatsApp da Rádio Católica de Osasco, 11 9 4005 3900, ou pelo e-mail radiocatólica@diocesedeosasco.com.br. Nos ajude a propagar as maravilhas que Deus faz em nosso meio. E se você sabe de alguém que é um verdadeiro milagre vivo, indique para nós. Ficaremos felizes em contar essa história aqui, na Rádio Online da Diocese de Osasco. Programa Deus no Comando, meditando Quaresma e campanha da fraternidade, caminho de conversão. Que alegria estar com você nesta manhã de quarta-feira de cinzas. Alegria porque estamos com esses nossos irmãos. E eu quero pedir a você para apresentar a sua água neste momento, para que ela seja abençoada. Deus de amor e de bondade, derrama sobre a água que os vossos filhos estão apresentando neste momento a tua graça e a tua bênção, para que todos que dela usarem com piedade e devoção alcance de vós graça, bênção, proteção, cura e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome a sua água com fé neste momento. Antes de dar a bênção final e encerrar o nosso programa Deus no Comando, eu quero agradecer imensamente a participação da irmã Ana Paula, do Frei Leandro, e pedir a eles que dirijam uma breve palavra agora no final, para que você possa também conhecer um pouco sobre o instituto do qual eles participam e quem sabe o Espírito não está te inquietando para dar um passo a mais no seu chamado vocacional. Peço que a irmã Ana Paula nos dirija umas últimas palavras. Então, o nosso instituto é um instituto novo, nós fizemos 26 anos de fundação há pouco tempo. Aqui na Diocese, a nossa casa fica em Cotia e nós somos um instituto de vida consagrada que tem como carisma, sobretudo, a vivência da pobreza eucarística de Jesus. Como assim? Nós cuidamos, zelamos de tudo que gira em torno da presença eucarística de Jesus. E temos a adoração contínua em nossa casa e trabalhamos também com moradores de rua, pessoas em situações de rua, né? Então, você é convidado a nos seguir, a procurar conhecer um pouco mais sobre o nosso carisma nas redes sociais também. Tem o nosso site, Toca de Assis Irmãs, tem Instagram, tem o Face. Então, e a nos visitar também. Se você quiser nos visitar, procurar o nosso endereço, visitar a nossa casa, você está convidado para conhecer um pouco mais o nosso carisma. Muito obrigado, irmã Ana Paula, filha da pobreza e do Santíssimo Sacramento, por partilhar conosco. E se ficou inquietado, só procurar Toca de Assis Feminina, que você vai encontrar nas redes sociais. E agora, as últimas palavras do Frei Leandro, para que possamos encerrar o nosso programa. Então, minha gratidão, Padre Denis, a equipe da Rádio Católica de Osasco, por esse convite, pelo convite a estar também na equipe diocesana da campanha da fraternidade. Como o senhor bem falou, né?
Sou missionário servo do Senhor. Nosso Instituto dos Missionários Servos do Senhor é fundado na Bahia, jovem também, irmã. Temos apenas 15 aninhos, completamos inclusive o ano passado, fundados pelo Dom José Edson, bispo de Eunápolis. E o nosso carisma é a acolhida redentora. Dom Edson diz que São Domingos escolheu por esposa a verdade quando fundou os dominicanos. São Francisco escolheu pela esposa a pobreza. E nós, por esposa, bebendo desses dois carismas, dominicano e franciscano, escolhemos por esposa a acolhida redentora. E temos a missão de revelar ao mundo a paterna bondade de Deus, humanizar e evangelizar, sobretudo as pessoas que estão às margens da sociedade, sentir que são amadas porque Deus é Pai. Então, como é que você nos encontra? Você tem interesse em conhecer o nosso instituto? Você, rapaz, que deseja discernir a sua vocação, ou você mesmo que quer entrar em contato conosco para nos conhecer melhor, já que estamos aqui na Diocese de Osasco. Pelo Instagram do Instituto, você nos encontra MS Servos do Senhor. E também através do nosso site www.imss.com.br. Então você vai lá, nos encontra, nos segue. Atualmente estou na missão de Amador Bueno, Itapevi, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Que alegria! Sou muito grato por ambos estar conosco aqui nesta manhã e por fazerem parte dessa bela comissão diocesana da campanha da fraternidade. Peço que você continue conosco pelo aplicativo da Rádio Católica de Osasco, sistema Android, Rádio Católica de Osasco, e pelo sistema iOS, Diocese de Osasco. Você também pode nos ouvir pelo site radiocatolicadeosasco.com.br. Fique conosco, são 24 horas de evangelização e louvor a Deus. E quero convidá-los para amanhã, às 10 horas, com o Padre Márcio Pereira, programa Eu Acredito em Milagres. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São José, seu castíssimo esposo, glorioso Santo Antônio e São João Paulo II, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos trabalhos e estudos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Fique com Deus e não se esqueça de proclamar que Deus está no comando. O Senhor está no comando. Você ouviu na Rádio Católica de Osasco, programa Deus no Comando.